Pessoal, começou o novo DCU. O James Gunn e o Peter Safran estão oficialmente ligados ao cargo da DC, e o James Gunn confirmou que ele já está escrevendo os rumos do universo DC. É o tal do plano dos 10 anos. Está começando uma nova era do DCU, e a gente vai começar a ver isso em breve. Mas assim, como será que o DCU vai caminhar? O que o James Gunn está planejando? É isso que eu queria comentar um pouco aqui com vocês, observando as dicas que a gente teve no Adão Negro, os rumores que estão acontecendo nesse momento e os futuros projetos que a DC pode fazer. Tudo isso indica um caminho que a DC pode trilhar. Então assim, roda a abertura e vamos começar, porque esse assunto tá bom demais. É o futuro da DC. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, dado nosso recado aqui, vamos falar sobre o futuro do DCU. Porque o James Gunn falou no Twitter dele que esse é o primeiro dia de trabalho, que ele já está planejando o DCU, mas a verdade é que ele já estava fazendo isso. Sim, gente, isso já está acontecendo. E o Adão Negro foi uma grande prova do que está por vir. Porque originalmente o Adão Negro ele não tinha tantas conexões com o DCU. Ele iria originalmente ser um filme de DC? Com certeza, mas era um filme que não iria estabelecer tantas conexões com o antigo DCU. E no final das contas, ele teve muitas conexões do DCU. E isso aconteceu justamente por causa das regravações, e que aconteceram nesse ano. A Amanda Waller não estava originalmente no filme. As ligações com o Shazam, do Mago Shazam, originalmente não estavam no filme. Aquela ligação com a Força Tarefa X que tem perto do final do filme não estava originalmente no filme. Assim como o Superman Henry Cavill. Algumas pessoas até dizem que a Intergang que está no filme originalmente não estava no filme. Iria ser apenas um outro grupo militar sem muitas ligações com a DC, e que em algum momento, para estabelecer uma conexão maior com o DCU, o roteiro foi revisado para colocar muitas referências. E claro, no primeiro momento a gente olhou muito para a cena pós-crédito, o Superman voltando ali. Superman versus Adão Negro, com certeza é um tópico que o James Gunn vai trabalhar no futuro, e que é com certeza o ponto mais importante do DCU, porque a figura principal do seu universo, que é o Superman, retorna com essa cena. Beleza, isso é extremamente importante, mas existe uma outra coisa no filme do Adão Negro que poucas pessoas estão falando, mas que pessoalmente para mim é extremamente relevante, que é uma cena de longe que o Adão Negro tá preso na base da Amanda Waller, e a câmera vai se afastando e a gente vê outros prisioneiros como o Adão Negro, naquelas cápsulas que conseguem restringir os poderes dos meta-humanos. Inclusive, se você olhar nessa imagem e dar um zoom, vai dizer que esse cara aqui não parece o Tubarão Rei que aparece no Esquadrão Suicida. E o meu ponto é que essa cena, ela não tá ali por acaso, só pra ter uma cena bonita, com a câmera se afastando e mostrando outras pessoas presas como Adão Negro. Pra mim, isso é um ponto importante da história. E a Amanda Waller passa diretamente nisso. E isso porque a Amanda Waller foi papel fundamental no filme do Esquadrão Suicida e na série do Pacificador. E, novamente, a gente viu ela articulando manobras políticas por trás dos panos. Então assim, não se enganem. A Amanda Waller é fundamental para o futuro do DCU. Até porque quem começou a colocar um protagonismo maior para ela foi justamente o James Gunn. Foi o James Gunn que colocou a participação da Amanda Waller no Esquadrão Suicida e depois na série do Pacificador. E com isso, com certeza, o primeiro pilar desse novo DCU é o Superman. E do outro lado oposto, na qual eu acredito que vai ser um dos vilões da temporada, é a Amanda Waller. Foi confirmado que o filme do Adão Negro se passa depois dos eventos de Pacificador. No Pacificador, a gente teve o Exposed da Amanda Waller. E mesmo assim, ela continua operando com a Força Tarefa X. A minha teoria é que o governo dos Estados Unidos, ele disse publicamente que fechou esse projeto, mas secretamente ele continua. E essa prisão da Amanda Waller que a gente viu no Polo Norte é a nova base da Força Tarefa X, onde ela consegue operar com ainda mais segredo. E as pessoas que estão presas ali são outros membros do Esquadrão Suicida, ou membros meta-humanos que estavam em outras prisões, como por exemplo Belle Reeves, e que foram deslocados para essa prisão de segurança máxima ultra secreta no Polo Norte. E isso daqui é importantíssimo, porque isso daqui possivelmente é uma base onde vários vilões da DC estão presos sob o controle da Amanda Waller. O outro ponto muito importante da Amanda Waller é que mesmo por trás dos panos, ela ainda tem contato com membros da Sociedade da Justiça
e com a Liga da Justiça. Ela pediu um favor pro Superman, o Superman foi lá e conversou com o Adão Negro. E pra mim aqui entrou uma das coisas que o filme do Adão Negro acertou muito em cheio, que foram os diálogos da Amanda Waller. Porque em nenhum momento o filme disse que a Amanda Waller controla a Sociedade da Justiça, ou que ela manda no Superman. Não, pelos diálogos fica parecendo que ela pede favores, ou que ela manipula os heróis a fazer coisas que ela quer. A Sociedade da Justiça foi para Kahndaq pressionados pela Amanda Waller. Não é que eles foram mandados pela Amanda Waller. A Amanda Waller pressionou. E os heróis, como não tinham muito o que fazer, acabaram indo por lá. Mas sem eles perceberem, eles estavam sendo manipulados pela Amanda Waller e, consequentemente, pelo governo dos Estados Unidos. E a Amanda Waller tem esses contatinhos do WhatsApp com os heróis por dois motivos. Um, ela pretende manipular eles utilizando de todas as maneiras possíveis para fazer a vontade do governo dos Estados Unidos. E dois, e talvez mais importante para o futuro do DCU, ela não confia nos heróis. Ela pede favores para eles, mas secretamente ela não confia neles. Porque se tem alguém que precisa ser paranoico com a possibilidade do Superman ou que a Liga da Justiça um dia perca o controle e comece a ser controlado por entidades do mal e eles comecem a atacar a humanidade, quem se preocupa com isso dentro do universo DC é a Amanda Waller. Então vejam que a construção dessa era do DCU, ela até o momento para mim tá sendo bem clara. A Amanda Waller como vilã conspiradora para tentar dar uma rasteira nos heróis no futuro, e os projetos dela da Força Tarefa X ou do Checkmate, que é uma coisa que eu já vou falar, para ela ter o poder e fazer a vontade do governo dos Estados Unidos. Então vejam como que isso daqui pode resultar numa história bem política da DC. Amanda Waller como vilã manipulando a galera toda para eventualmente jogar eles contra a opinião pública. Isso daqui, se for jogado da maneira correta, é genial. Porque a gente não tá falando de um super, hiper, mega vilão, né, que vai enfrentar o Superman. A gente tem esse super, hiper, mega vilão, é o Adão Negro. Em um futuro ele vai ser. Só que a gente também tem o vilão cerebral. O vilão que manipula. E muitas vezes a gente vê esse papel na função do Lex Luthor. Mas a Amanda Waller já fez isso nas HQs e nas animações da DC. E considerando que a Viola Davis tem muito mais desenvolvimento no DCU do que o Lex Luthor do DCU, eu acho que eles vão focar muito mais na Amanda Waller nos próximos anos. Agora, se eles quiserem trazer o Lex Luthor para trabalhar junto com a Amanda Waller, tal qual desenho da Liga da Justiça, eu acho que daí a gente vai ter um super line-up de vilões. Ah, Gabriel, mas Amanda Waller e Lex Luthor não são ameaças físicas pros heróis da DC. Sim, é verdade, eles não são ameaças para a Liga da Justiça. Mas a Liga da Justiça não pode simplesmente chegar lá e prender eles. Por mais que eles suspeitem, eles têm que fazer isso dentro da lei. E se vocês querem uma ameaça física, é justamente por isso que ela tem uma base no Polo Norte com 50 meta-humanos à disposição dela. Aí que tá o movimento da história. A gente tem uma história extremamente política com a Amanda Waller, que pode ser um negócio que ninguém nunca fez em filmes de super-heróis. Vejam o potencial dessa história que eles estão estabelecendo aqui. Ninguém nunca jamais fez isso. E bem da DC. Isso é muito DC, gente. Isso é muito DC. Não me venham dizer que, mas tem que ter o Mongo. Não. Também é isso. Mas a DC, nas suas principais histórias, Liga da Justiça Sem Limites, Reino do Amanhã, Grant Morrison, você tem ali tramas voltadas à realidade que colocam a história em outro patamar. Não é só os heróis vão enfrentar o vilão ali, vão derrotar ele. Não, tem coisa a mais do que isso. Essa é a construção de mundo que eu quero ver. Então, prestem atenção nessa Amanda Waller. E também surgiu um rumor que um dos projetos que a DC quer fazer é do Capitão Átomo. E assim, eu acho que daí o pessoal da DC, ele tá vendo os vídeos da Batcaverna. Porque a gente falou aqui semana passada, vamos fazer o Capitão Átomo aparecer, guiado pela Amanda Waller, e esse Capitão Átomo ser um membro da Liga da Justiça e secretamente trabalhar para Amanda Waller, passando os segredos sujos da Liga da Justiça que ela tá escondendo diretamente para Amanda Waller. Pô, se eles fazerem isso daqui, eu acho sensacional. Porque eles podem querer trabalhar o Capitão Átomo como um rival do Superman e eventualmente colocar o Capitão Átomo, que tudo bem, é um herói, mas eles podem colocar na figura de vilão sendo enganado pela Amanda Waller, manipulado pela Amanda Waller. E aí sim, você tem uma ameaça de super batalhas do Superman contra o Capitão Átomo, que é um negócio sem precedentes. Porque o Capitão Átomo, ele é mais forte que o Lobo da Steppe, ele é mais forte que o Zod. Ele, se fosse eventualmente um rival da Liga da Justiça e eles entrassem em conflito, ele seria um grande adversário. E, de novo, vamos olhar para a Liga da Justiça Sem Limites, o melhor desenho da história da DC, junto com o Batman. E naquele desenho,
o Nathaniel é manipulado pelo governo dos Estados Unidos a entrar em rivalidade com o Superman e fazer o que eles bem entendem. Então, olha só o que eles estão estabelecendo. Retorno do Superman / Liga da Justiça. Em paralelo, Amanda Waller. Projeto do Capitão Átomo desenvolvido pela Amanda Waller. Ok, temos um grande adversário. Questões políticas da Amanda Waller de manipular os heróis e jogar os heróis contra a opinião pública para favorecer o herói dela, o Capitão Átomo. Caso tudo dê errado, ela tem o plano B, o Esquadrão Suicida, para fazer missões secretas internacionais e conseguir fazer movimentos políticos conforme a vontade do governo dos Estados Unidos, com esses vilões operando clandestinamente. E assim, ó, com todo respeito, eu tô hypado sim pra Superman contra Adão Negro, com certeza, acho que vai ser um massa velho demais, vai ser uma luta muito legal, cenas de ação, quero porradaria, adoro esse lado da DC, mas esse lado da Amanda Waller, manipulando heróis, construindo as coisas por baixo dos panos, enquanto que eles vão desenvolvendo a segunda temporada do Pacificador, podem fazer uma série de origem do Capitão Átomo, enquanto que os filmes principais da DC vão tendo cenas pós-crédito para levar para essa manipulação da Amanda Waller. Pra mim, isso daqui é muito mais legal. Eu acho muito mais legal. Eu sei que talvez não tenha tanta porradaria quanto o Superman versus Adão Negro, mas, amigo, eu acho muito mais interessante e relevante uma história desse jeito do que só porradaria, entendeu? E se eles conseguirem caminhar com uma história assim, eles vão estar fazendo uma história muito DC. Eu comentei aqui semana passada, uma das histórias mais relevantes e influentes que a DC já teve é o Liga da Justiça Internacional. Gente, o Liga da Justiça Internacional é tão bom que eu acho que influenciou o James Gunn a fazer Guardiões da Galáxia. A dinâmica daquela liga, com o Batman, o Senhor Destino, o Lanterna Verde, Guy Gardner e entre outros, juntamente com o Maxwell Lord, aquilo dali dava uma dinâmica de grupo que foi base para vários outros grupos de super-heróis que surgiram nas HQs nos anos posteriores, porque é uma história que tinha dinâmica de grupo muito bom, desenvolvimento de personagem muito forte, ótimas histórias, ótimas ilustrações, uma formação da Liga da Justiça totalmente inconvencional que deu certo. E no meio disso tudo, você tinha Maxwell Lord e você tinha a presença da ONU, né, organizando a Liga da Justiça e mandando a Liga da Justiça para vários cantos do mundo. Eu consigo ver o James Gunn fazendo isso daí, com a formação principal da Liga da Justiça, trocando o Maxwell Lord pela presença da Amanda Waller e a Amanda Waller com projetos secretos, né, do mal como grande vilã. E o que faz realmente tudo isso parecer que vai acontecer é que tudo isso começou a caminhar no último ano e são coisas que o James Gunn estava envolvido. Porque o coração de tudo que o James Gunn fez até agora na DC envolve a Amanda Waller. E com isso a gente chega no outro projeto que eles falaram que o James Gunn está querendo fazer, que é o projeto Checkmate. Porque o grupo Checkmate também é comandado pela Amanda Waller e é um braço da Força Tarefa X. Só que esse é um grupo que ele não depende tanto dos vilões. E inclusive tem alguns heróis que fazem parte do Checkmate. Mas de uma forma geral, esse é um projeto um pouco menos ilegal, porque não tá pegando vilões presos e mandando eles pro outro lado do mundo para fazer missões que o governo dos Estados Unidos não quer fazer. Mas ainda é um grupo secreto, com toda uma organização, tem toda uma hierarquia dos membros, tem os cavaleiros, tem o rei, assim, é uma organização meio xadrez, até por isso o Checkmate, que é no final do dia controlado pela Amanda Waller, mas que nos quadrinhos já foi controlado por outras pessoas. O que eu acho que o James Gunn pode fazer é que num primeiro momento eles vão dizer que a Força Tarefa X clássica, que é aquele negócio que tem os vilões que são comandados pela Amanda Waller para fazer projetos secretos, isso daí vai ser um pouco deixado de lado, porque todos esses membros aí foram presos naquela prisão do Polo Norte. E ela tá um pouquinho mais na legalidade com esse grupo Checkmate, que tá fazendo operações nos Estados Unidos. Operações secretas dentro dos Estados Unidos, para ela conseguir aquelas informações secretas para dar vantagem para ela. E uma dessas missões que ela pode fazer com o Checkmate é justamente de querer matar o Pacificador. Então eu acho que o Checkmate ele pode aparecer na segunda temporada do Pacificador e meio que acabar sendo o grande grupo do mal que o Pacificador vai enfrentar. Enquanto que o Esquadrão Suicida fica ainda mais secreto naquela prisão que a gente sabe que existe, mas o resto dos Estados Unidos no universo DC não sabe. E nessa prisão, quando a Amanda Waller precisa, ela faz um Esquadrão Suicida para fazer missões clandestinas fora dos Estados Unidos. Então assim, ó, eu iria separar bem desse jeito. Checkmate, grupo secreto comandado pela Amanda Waller, que faz operações dentro dos Estados Unidos, de tudo que envolve os Estados Unidos, seja a Liga da Justiça, seja a Sociedade da Justiça,
seja invadir a torre de vigilância da Liga da Justiça, e essa organização contaria com membros que são conhecidos e talvez até alguns heróis que queiram trabalhar com Amanda Waller. E operações clandestinas fora dos Estados Unidos, Esquadrão Suicida. E o plano maior da Amanda Waller é utilizar essas ferramentas para desmobilizar os heróis da Liga da Justiça e da Sociedade da Justiça, porque efetivamente ela não confia neles, por serem grupos independentes e não ligados aos Estados Unidos. E eventualmente, desenrolando uma história aí, você iria escalar esse conflito até chegar no embate entre esses grupos. E aí, para ter porradaria de super-herói contra super-vilão, a Amanda Waller iria liberar sua prisão ali do Esquadrão Suicida lá do Polo Norte para enfrentar a Liga da Justiça. Esse daqui, para mim, é o futuro do DCU. É isso que eu acho que o James Gunn vai fazer nesse primeiro momento. Ah, Gabriel, e o Darkseid, e o Mongo, e o Anti-Monitor? Assim, ó, por mais que eu queira ver essas ameaças, eu acho que eles vão deixar um pouco mais pra frente. Num primeiro momento, eu acho que vai ter esse negócio da Amanda Waller, / Capitão Átomo, / Adão Negro. E se tudo der certo, eles vão desenvolver isso por 3, 4 anos, por vários projetos entre si, e depois vão falar das ameaças intergalácticas. É claro que a gente também não pode esquecer alguns projetos solos de heróis, como por exemplo a série do Lanterna Verde John Stewart. Mas aí eu acho que eles poderiam usar o Lanterna Verde John Stewart para apresentar o núcleo fora da Terra, que é o núcleo de Oa, o núcleo do setor da Terra, e desenvolver uma ameaça intergaláctica através da série do John Stewart do Lanterna Verde, para um dia isso chegar na Terra. Mas eu acho que eles poderiam caminhar isso como ameaças completamente diferentes. Você fala de uma coisa que vai acontecer muito no futuro, para depois levar isso para DC, enquanto que o agora, a história do momento dentro da Terra, é esse negócio da Amanda Waller. E sim, traçado esse plano, eu iria caminhar com praticamente todos os projetos com essa narrativa. Segunda temporada de Pacificador, desenvolve mais isso. Cena pós-crédito do Besouro Azul, desenvolve um pouco mais isso. Os projetos de 2023 não vão ter muito isso, porque todos eles já foram filmados e eles estão avançados na edição. Não tem como mudar a história assim, meu Deus, vamos mudar tudo porque chegou o James Gunn. Não, mas esses projetos vão dar a gordura necessária pro James Gunn fazer a história dele com calma, para no ano que vem os projetos envolvendo um novo planejamento dele comecem a ser produzidos. E ali ó, 2024, 2025 e 2026, a gente começar a ver o desdobramento de tudo isso que ele tá planejando nessa primeira era. Que é como eu aqui gosto de chamar as fases do DCU. Eu acho muito mais legal chamar de era. E aí, meus amigos, tem o universo. Porque você deixando claro qual que é o seu fim de jogo da primeira era, é Amanda Waller, Capitão Átomo, Adão Negro, vilões do Esquadrão Suicida presos naquela base, você começa a fazer projetos para caminhar até lá. E é isso que o Zaslav queria quando comparou DC com Marvel. Projetos interligados, uma narrativa maior acontecendo entre as histórias que força o espectador a querer consumir tudo da DC. É um pouco o grande segredo da Marvel, foi assim que eles conseguiram bilhões de dólares, e eu acho que é isso que o James Gunn vai fazer. Começando com uma ameaça relativamente terráquea, que é a Amanda Waller, e escalonando para grandes ameaças intergalácticas. Depois você vai pro Brainiac, depois você vai pro Mongo, depois você vai pro Darkseid, e aí você chega no Anti-Monitor. Mas isso daqui, gente, é o universo DC. Principalmente se o James Gunn conseguir amarrar uma história da Liga da Justiça, conspiradora da Amanda Waller, utilizando todos os recursos para desmerecer a Liga da Justiça. E isso daqui é um grande filme da Liga da Justiça que eu quero ver. Ah, eu quero ver esse filme. Quero ver esse filme. E vocês sabem o que eles poderiam fazer no final de tudo? Com a Amanda Waller sendo derrotada, é dizer que por trás disso tudo tem a Sociedade da Luz. Ah, aí sim. Aí sim. Né? E daí você coloca o Lex Luthor, você coloca o Vandal Savage, você coloca o Cérebro, você coloca todo mundo ali. Aí sim, aí não vai ter para ninguém. Ah, meus amigos, aí não vai ter para ninguém. Mas enfim, gente, isso aqui são as minhas teorias do que eu acho que vai acontecer, considerando as dicas de Adão Negro e os projetos que o pessoal tá especulando que vão acontecer. Galera, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! Ah, DC! E esse foi o vídeo do novo DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.